Centro, vereador Galo Del Fabro. Progressistas. Pedido de providência. Solicita-se que seja realizada a instalação de um redutor de velocidade na rua Presidente Getúlio Vargas, em frente ao número 428, bairro Armo. Vereador Antônio Zenoir, dos Republicanos. Pedido de providência que seja realizada a limpeza e corte de grama da Praça São Diogo, na rua Barão do Cerro Largo, Vila Marim 1, bairro Prado. Vereador Aquiles Pires, vereador da bancada do PT. Do mesmo vereador, que seja realizado o conserto e limpeza do esgoto, que na rua Pedro Simões Pires, em frente ao número 133, bairro Planalto. Vereador Aquiles Pires. Do mesmo vereador Aquiles Pires, que seja realizado o conserto do meio-fio da calçada na Avenida Camilo Alves Gisler, em frente ao número 1529, bairro Wilson. Pedido de providência. Reparos, patrulhamento e balastramento da rua Jaime Custódio Guimarães, próximo ao número 134, Morada da Colina. Vereador da Polícia Federal, Marco Monteiro. Vereador do PSDB. Em anexo. Pedido de providência. Solicita que seja tomada as devidas providências com relação ao veículo sucata estacionado há anos na rua Ângelo Martins Alvarez, sem número. Pedido de providência do vereador Galo Del Fabro, vereador do Progressista. Reiteração de pedido de providência. Sim, Maria. Custei achar. O vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por intermédio desse instrumento reiterar a solicitação ao Poder Executivo Municipal que cobre das empresas de transporte coletivo urbano que seja cumprida a Lei Municipal 2.979, de 18 de novembro de 1992, que disciplina a colocação de placas indicativas nos ônibus de transporte coletivo e dá outras providências, mais precisamente em seu artigo 2º. O presente requerimento de fixação dos horários dos ônibus no terminal é uma solução que existe em diversos lugares, que visa facilitar a vida de quem usa transporte coletivo e até atrair novos usuários do sistema. Vereador Leandro Ferreira, da bancada do PT. Pedido de informação. Que o Executivo informe ao vereador signatário qual linha foi licitada da Vila Real, na Vila Emília, e que seja esclarecido o valor da licitação, sendo que esta é uma demanda antiga de moradores daquela localidade e por isso merece mais esclarecimento. Vereador Aquiles Pires, vereador do PT. Pedido de informação do mesmo vereador. Que o Executivo informe ao vereador signatário por que não é pago a unidocência aos professores. Nenhum valor aparece no contra-cheque. Qual a previsão para pagamento? Os professores estão pagando do próprio bolso as impressões para os alunos que não têm acesso à internet e nem a menos tem alguma resposta para essa questão. A unidocência é um dinheiro de todos os docentes. Em caso da resposta negativa, qual a previsão do pagamento? Vereador Aquiles Pires, vereador da bancada do PT. Reiteração de pedido de informação, 139. Qual a real situação do projeto de lei número 128 de 2019? 2. Por que o Executivo Municipal não se manifestou por escrito, como havia solicitado pelo relator da matéria na Câmara, no dia 10 de março do corrente ano, conforme segue em anexo? 3. Partindo do princípio em que a matéria está parada desde março, cerca de 7 meses, no Executivo, por que o projeto em questão não está em tramitação normalizada? Cabe salientar que, sem a devida tramitação em tempo hábil, o procedimento no qual visa o objetivo do projeto pode ser afetado, causando assim prejuízo aos munícipes de Santana do Livramento. Vereador Leandro Ferreira, da bancada do PT. Projeto de lei complementar número 3. Moção de protesto. O vereador signatário requer nos termos regimentais as consignações nos anais dessa casa e envia ao Congresso Nacional, senadores e deputados, uma moção de protesto contra a elaboração de uma nova Constituição, a qual nos últimos dias foi abordada a sugestão de que o Brasil tenha uma nova Constituição, ainda que a nossa tenha pouco mais de 30 anos. Alguns alegam que o brasileiro tem direitos demais assegurados na Constituição, mas se olvidam de referir que também tem deveres impostos, além da própria Constituição, por instrumentos jurídicos próprios. Justificativa. A nossa Constituição Federal é considerada analítica, pois além da formação estrutural básica do Estado, ainda comporta direitos individuais e sociais, tais como a manifestação de pensamento, liberdade de locomoção, garantia do direito de propriedade, irredutibilidade do salário, 13º salário, enfim. Por isso foi chamada de a Constituição Cidadã. Além da estrutura do Estado, traz limitações ao poder de tributação,
normas básicas de controle orçamentário, princípios da atividade econômica, seguridade social, acesso à saúde, educação, cultura, tecnologia, desporto, preservação do meio ambiente, família. Inúmeros são os resguardos legais que fixam obrigações e diretrizes estatais, tudo fruto do sistema democrático, a fim de propiciar e implantar políticas públicas. A aplicação da Constituição não está à mercê do governo, ela está acima do governo e das ideologias, não podendo ser simplesmente fazer-se uma nova Constituição, porque o governo não está de acordo com o vigente, sob pena de deturpar o sistema vigente e a segurança jurídica. Não é a Constituição que adequa o governo, mas o governo que se submete às regras constitucionais. Além do mais, a possibilidade de emendas constitucionais para eventuais alterações. Todavia, isso exige determinados requisitos, como, por exemplo, quórum qualificado, que seria dispensado caso a matéria fosse tratada por lei, o que facilitaria eventuais alterações, minimizando a discussão e participação da sociedade. Eventual flexibilização ou retirada de diretrizes hoje expressas na Constituição, seja por uma nova carta, seja por emenda, só viria em prejuízo da população. Como dito por Honório Lemes, quero leis que governem homens, e não homens que governem leis. A vereadora Aquiles Pires, vereador da bancada do PT. Justificativa de ausência. Vereador Carlos Henrique Silveira, venho por meio deste justificar a ausência da sessão do dia 3 deste mês, pois estava tratando de assuntos referentes ao mandato, sendo o que tínhamos desde já, nós colocamos à disposição para maiores informações. Justificativa de ausência. Senhor presidente Romário Augusto Gonçalves Paz, por meio deste instrumento, estou justificando a ausência da sessão do dia 3 de novembro do corrente ano, em virtude de problema de saúde familiar. Vereador Leandro Ferreira, vereador da bancada do PT. Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em atenção ao pedido de informação 131 de 2020, da autoria do vereador Dagberto Reis, conforme informação da Secretaria Municipal de Saúde, informar o que segue. Listo abaixo os óbitos fetais e infantis de menos de um ano ocorrido no ano de 2020, de residentes de Santana do Livramento. Aqui está janeiro, fevereiro, março, abril, está abril, maio e junho. Janeiro de 2020, um óbito fetal ocorrido aqui no município, um óbito infantil ocorrido na Santa Casa com 1 hora de vida. Fevereiro, 4 óbitos infantis, todos ocorridos fora do município, após transferência, 2 dias de vida, havido transferido Porto Alegre, 12 dias de vida. Março, um óbito fetal ocorrido aqui no município. Abril, um óbito fetal. Maio, 2 óbitos fetais, um ocorrido em Bagé, através da gestante, um óbito infantil. Junho, não ocorreram óbitos de menores de 1 ano, nem óbito fetal. Esse aqui é do vereador Leandro, um pedido de informação do vereador Leandro. Conforme informações obtidas junto à Secretaria da Câmara, o referido projeto foi recentemente retirado da pauta. 2. Conforme informações obtidas junto à Secretaria da Câmara, foi protocolado na Secretaria de Administração, em 11 de março de 2020, o ofício número 68 de 2020, referente à matéria que, após ter sido protocolado em 13 de março, foi encaminhada ao gabinete da prefeita. 3. Conforme informa a Secretaria de Planejamento, o expediente deve ser retirado da pauta, em virtude de que o loteamento já foi aprovado, respeitando os índices e porcentagem da área de destinação pública, documentos em anexo. Prefeito Ico Solimar Xaropem. Apraz cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade e atenção pedido de informação número 127, de autoria do vereador Germano Camacho. Informar que segue. Informamos que o referido incentivo não está sendo repassado ao ASC, conforme nota jurídica CONASENS, pois a parcela objeto de insurgência foi criada por intermédio de portaria do Ministério da Saúde, sem observância da necessária autorização legislativa, o que se inviabiliza o reconhecimento da verba como vantagem pecuniária a ser paga aos agentes comunitários de saúde. Conforme entendimento do TST, o deferimento de vantagens ou aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta depende de autorização específica na Lei de Diretriz Orçamentária, exigindo-se ainda prévia dotação e observância dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, não se pode admitir o pagamento de vantagens remuneratórias ao servidor público, esteja ele submetido ao regime estatutário ou seletista, sem a correspondente autorização legislativa, e também na Lei de Diretriz Orçamentária, respeitando-se ainda a prévia dotação e observância dos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
social do ente público, que fará o pagamento da vantagem remuneratória, nesse caso, o município. Em síntese, os agentes comunitários de saúde não fazem o rateio do incentivo financeiro recebido pelo município, pois, conforme determinado pela Lei nº 2.994 de 2014, trata-se de incentivo destinado aos municípios para o fortalecimento de políticas afetas à atuação desses profissionais. A exigência por parte de pagamento de incentivo adicional ou 14º salário, portanto, não encontra nenhum respaldo constitucional ou legal, nem tampouco infralegal, razão pela qual essa tese não deve prosperar. Em relação ao recebimento do adicional de insalubridade, informamos que todos os profissionais de saúde e da enfermagem que atuam na linha de frente de combate ao Covid-19 possuem, conforme a legislação, direito ao recebimento do adicional de insalubridade. No caso, somente em março de 2020 foi publicada a correção na lei federal que garante o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, sendo necessário entrar com a solicitação de recebimento via protocolo na Secretaria Municipal da Fazenda. Prefeito Solimar Charopem. Pedido de informação número 129, do vereador, autoria do vereador Itacir Soares. Esclarecemos que todos os recursos destinados à Secretaria Municipal de Saúde, oriundos tanto do ente federal quanto estadual, são incluídos na LOA e na LDO do município, passando seu plano operativo de aplicação pela autorização do Legislativo, conforme a inclusão de elemento no orçamento corrente. Informamos que esse recurso foi utilizado na complementação da folha de pagamento dos servidores que estão atuando na linha de frente do combate ao Covid-19, conforme a legislação. Sendo que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração. Prefeito Solimar Charopem Gonçalves, eram esses os trabalhos, presidente. Obrigado, vereadora Márcia da Rosa. Colocamos, então, em votações justificativa de ausência do vereador Leandro Ferreira e justificativa de ausência do vereador Henrique Silveira, do dia 3. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levante-se. Aprovado por unanimidade. Moção de protesto. De protesto à elaboração de uma nova Constituição. Vereador Aquiles Pires. Em discussão, proponente da matéria. Primeiro, quero agradecer ao doutor Cristiano, procurador dessa casa, que nos auxiliou muito nessa elaboração. Segundo, existe uma tentativa de alguns membros no Congresso, do próprio governo, em alterar a nossa Constituição. Então, nós ressaltamos aqui nessa moção que não se justifica, nesse momento, né, e pode ser uma nova Constituinte. Isso viria prejudicar os direitos civis, né, consagrados nessa Constituição, que foi considerada as Constituições mais cidadã. E vai ferir o direito, né, de muitos garantido aqui. Nossa Constituição tem direitos e tem obrigações. E aqui nessa Constituição está ressalvado o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, assim, como o 13º, Fundo de Garantia, são direitos que, por vontade de um governo que não respeita trabalhadores, quer mudar a Constituição porque não consegue fazer as alterações ferindo esses princípios. Então, uma nova Constituinte seria a derrota total dos direitos civis garantido nessa Constituição. E os juristas já se pronunciaram contra essa tese e nós não podemos deixar avançar essa tese dessa nova Constituição, colega vereador. Quem quiser assinar, fica à vontade. Então, esse é um dos fundamentos da nossa moção, para nos antecipar essa discussão e dizer, né, que uma nova Constituinte não é o momento. Tem que respeitar a lei que existe, tem que respeitar a Constituição que existe, não alterar a Constituição por mera vontade de governo. Os governos têm que respeitar a Constituição, não a Constituição servir de instrumento para o governo fazer e alterar e colocar em prática aquilo que não está escrito na nossa Carta Magna. É isso, senhor presidente. E peço que os colegas todos votem a favor e fica à disposição para todos assinarem. Obrigado, vereador Aquiles. Continua em discussão. O senhor quer assinar? Discussão, vereador Carlos Nilo. Senhor presidente, primeiro, assim, eu acho que também não é época para fazer uma nova Constituinte. Não significa que não se pode melhorar o que se tem, porque eu dizer que vão tirar direitos, eu acho que é de uma forma antecipada, né? Acho que a gente não é momento, que nem nós fizemos, até estava conversando com aqueles antes aqui, a gente faz a reforma da lei orgânica e a gente às vezes muda algo que fica ultrapassado, né?
mas não tira direito de ninguém. Eu não vi falar nisso lá no Congresso Nacional, né? Mas eu concordo com aqueles quando aqueles dizem que não é momento de nós fazer uma nova constituinte. Também acho que não é momento, até porque vivemos um problema de pandemia mundial, né? Ano que vem começam os preparativos de uma eleição federal de cargos de deputados, presidente e governadores, e fica complicado nesse momento fazer uma nova constituinte. Ao mesmo tempo, né, que ontem eu estava numa live com o senador Luiz Carlos Reis, e ele me deu uma informação que eu quero passar, né? Com o término do auxílio de R$600 emergenciais e a vinda do novo auxílio de R$300, Santana do Livramento, agora no findar desse pagamento deste mês, estará recebendo 115 milhões de todos os auxílios. Então, quero agradecer ao senador Luiz Carlos Reis e ao presidente Bolsonaro por estar ajudando Santana do Livramento a incrementar nossa economia com mais de 100 milhões de reais. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Nilo. Continua a discussão. Tem discussão, senhor presidente. Vereador Dagberto. Senhor presidente, tem algumas coisas que parece que elas acabam se criando, eu já ouvi falar a respeito dessa questão de deputados no Congresso Nacional. Toda vez que numa democracia vai se elaborar uma constituinte, assim como foi a de 88, os deputados eleitos, senadores eleitos, eles são eleitos para fazer essa Constituição. Quando nós tivemos a Constituição de 88, todo mundo sabia, o povo estava escolhendo os deputados que iriam redigir uma nova Constituição. Então, toda vez que vai se fazer uma nova Constituição, a Constituição permite emendas, né? Permite, pode ser feitas emendas, podem ser feitas alterações, menos nas chamadas cláusulas pétreas. Então, quando isso vai se fazer em meio a um processo para que deputados não foram eleitos para tal, bom, é um golpe na Constituição. Então, nós assinamos embaixo e não concordamos com isso, porque, na verdade, os deputados que aí estão eleitos não foram eleitos para redigir uma nova Constituição Federal. Obrigado, vereador Dagberto. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordam que permaneçam como estão, os que discordam levante-se. Aprovado por unanimidade. Então, aprovado por maioria e uma abstenção do vereador Carlos Nilo. Passamos 10 horas e 30 minutos, passamos ao grande expediente. Primeiro, vereador. Primeiro, vereador Luiz Itacira. Não. Aqui? Tá quieto. Dispensa. Humberto Navarro. Vereador Antônio Genoir. Vereador Aquiles Pires. Vereador Carlos Henrique Silveira. Dispensa. Carlos Nilo. Cadê o Nilo? Ah, tá ali. Dispensa, Nilo. Tá. Dagberto, vereador Dagberto, dispensa. Vereador Danúbio. Vereador Evandro não se encontra. Vereador Germano também não. Vereador Leandro também não. Vereador Lídia também não. Azar, galera. Vereador Luiz Itacir. Vereador Marcia da Roça, dispensa. Marco Monteiro, vereador. Dispensa. Tá. Vereadora Maria Helena. Vereador Maurício. Dispensa. Não havendo mais nada a tratar, então encerramos a presente sessão. Puxa 4, né, guri?